Nós voltamos aqui ao Tucarena com o programa Entrevistas. Hoje a nossa convidada é a poeta Kimani. Kimani, a gente falava no intervalo sobre o aspecto da disputa. A professora pensou por que a disputa? Porque é competição, né? Sim. Que competir é um princípio tão do mercado neoliberal, mercado de consumo. Então, a gente, sem querer, vai assumindo formas que a gente está treinado, né, a operar desse jeito sem se dar conta. Sim. Então, não teria um outro jeito de acontecer isso? Por que a disputa, você sem sabe? ser competição? Por que a disputa, minha gente? Por que a disputa? Posso jogar um pensamento assim? Faz sentido se eu pensar, não sei, talvez algo de valor, de agregar valor? Não digo em relação à poesia, mas a nota, ela dá muito isso, né? Não sei. Talvez, enquanto você falava, eu fiquei pensando muito nisso, né? Aquela questão do reforço positivo, né? Eu ter alguém que reconhece meu trabalho de alguma maneira, então, não sei. Talvez seja necessário ter esse palco, né? Ter todo esse cenário mesmo do slam, eu ir lá declamar minha poesia e as pessoas reconhecerem, olha, estou num 10. Me traz muito essa questão... Tipo o filho, sabe? Quando vai mostrar para a mãe, mãe, eu fiz a lição. 10, filho, parabéns, estou orgulhosa. Talvez não, né? Mas foi um pensamento que eu tive, assim, quando você estava falando. Porque, partindo dessa questão do capitalismo mesmo, a gente está o tempo todo brigando contra isso, né? A gente está falando, olha, quando você começar a ir no slam só por conta da nota, ou só para ser melhor do que outro poeta, então nem vai, fica em casa. Repensa aí o seu ego, seus valores, se reorganiza e depois você volta. Porque tem tanto de divertimento, né? A poesia sempre vence. É uma coisa contraditória mesmo. E eu acho que isso é uma coisa que a gente também aprende a lidar. Mas não sei, talvez me traz essa questão do valor, né? De tantas pessoas que durante muito tempo não tiveram valor, não tiveram reconhecimento. E de alguma maneira ter isso. Não sei, será? Você acha? Posso falar uma coisinha? Dentro dessa questão da competição, isso é interessante, né? O slam é um torneio e tudo mais. E eu me lembrei que na partida de um slam entre a Venus e a Serena, eu não me lembro qual, acho que a Venus ganhou a partida e ela ficou muito mal ao final da partida e perguntaram para ela por que ela estava tão mal e ela falou, não vou nem responder essa pergunta porque ela tinha ganho da irmã dela, enfim. Mas essa questão se a linguagem é um jogo e existam jogos de linguagem e que talvez isso possa levar a qualquer tipo de torneio, talvez numa competição como os slams, e eu queria saber o que você pensa disso, às vezes tirar um 0, nem sei se existe essa categoria, essa placa, sim, mas às vezes tirar um 0, fazer uma coisa torta, fazer uma coisa diferente, fora da curva, sim, possa levar também os outros a pensar em outras coisas, então, ou seja, talvez o ganhar, enfim, talvez essa é a questão que eu acho que talvez esteja mais dentro do que me parece dentro das duas respostas que vocês costuraram aí, apesar de não ter me convencido ainda, eu ainda concordo que a competição ainda não leva a muitos lugares. Mas eu queria saber o que você acha disso. Como é que você lida com uma nota fora do tom do esperado, né? Exato. Eu acho que quando a gente tira uma nota que não é boa, e um 8 já entra, né, Rui? Um 8, o 8 já é ruim. 8, não. O que você já viu de pior? 6 ponto? 6.5, assim, já... E aí, credo! 6.5, tipo, meu Deus, que horror que foi. E 6.5 então, assim, não imagina alguém tirando 0, né? Porque, nossa. E aí você com 6.5, como que você se sente, assim? Você já recebeu um 6.5? Ainda não. Não. Ainda não, porque eu posso. Vai Quem nunca? Quem nunca saiu 6.5? Mas ainda não. Mas quando eu tiro, por exemplo, um 9.5, que não é o 10, né? Uhum. Me faz... Eu aceito aquilo e aí eu começo a pensar de uma maneira crítica, talvez, né? Não no sentido de o que eu poderia fazer para tirar um 10, mas o que eu posso aperfeiçoar na minha arte. E aí eu começo a pensar em relação à estrutura, em relação à linguagem, em relação a tema, em relação a... Eu vou começar a pensar que o que eu falei não tocou no jurado. Não tocou na plateia. Então, eu acho que, não sei, de alguma maneira, aquilo que vocês falaram, de que a gente conversa o tempo todo com eles, que você falou, aí eu começo a pensar, putz,
Aí O diálogo não não aconteceu. aconteceu. Teve alguma falha ali na comunicação e aí eu me sinto mal por A isso. plateia é um termômetro dos É um jurados. termômetro. É isso que eu ia perguntar. É um termômetro. Quando você tá no meio declamando ainda a poesia, você não terminou e eles, pau! Gente, ele teve a sacada, ele pegou aquilo, né, que você quis dizer. Kimani, eu acho que a própria forma, né, de vocês estarem ali, trazendo a composição de vocês, acaba secundarizando essa questão da disputa. Sim. E aí não se trata nem de uma ressignificação, mas secundariza mesmo, porque a conexão com o público é tão direta e eles ultrapassam, né, as normas, enfim, eu acho que traz outros elementos. E aí, estava pensando, a gente, por muito tempo, espera, né, que as mulheres possam ser intelectuais, escreverem seus livros. Só que a gente quer que isso aconteça, mas os livros nem sempre são lidos amplamente por um público, abrange um público grande, né? E o slam, você está falando de compositoras, de escritoras que estão ali com um público ávido para te receber. Quer dizer, como que vocês lidam com isso? Porque quando você dizia da nota, né? Ai, a gente fica apreensivo com a nota. Mas, na verdade, tem outros elementos aí que é o público interage diretamente com a tua produção, né? E não simplesmente para negar ou para aplaudir, mas simplesmente fazer o diálogo de fato, que nem sempre o autor de um livro na forma clássica recebe esse retorno e essa interação. Como é isso? Como é lidar? Isso é muito lindo, eu acho. Eu acho que é de uma gentileza muito grande, né? As pessoas terem pelo menos aqueles 3 minutos, não é só, né, 3 minutos, mas pelo menos aquele momento para ouvir aquilo que você tem para falar. Num tempo que a gente está o tempo todo correndo e não tenho tempo, não, agora não dá, depois. E aí faz aquele silêncio, a gente sempre fala isso, o silêncio é uma prece, né? E faz aquele silêncio e aí você pode falar. Isso é de uma gentileza muito grande. A outra pessoa, se você for pensar, né, conforme o capitalismo, a outra pessoa não tem a ver com a sua vida, né, com o que você vive dentro da sua casa. E ela tem uma gentileza muito grande para te ouvir, né? E aí por isso que a gente fala da gratidão mesmo, de agradecer a pessoa por ouvir aquilo que você tem para falar. E quando você fala dessa questão da escrita efetiva, o nosso processo com as nossas mães, com as nossas avós, era oral, né? Então a referência que a gente tem é da minha mãe me contando uma história. Né? Durante muito tempo, o verbo, né? As histórias, elas eram narradas, né? Era narrativa, era tudo muito oral, tudo que minha mãe contava, porque contou. E acho que a gente perdeu isso com o tempo, né? Da questão da contação de história, por exemplo, né? Então, o slam ele traz isso, né? Naquele momento, você não tem um livro escrito, né? Não tem aquela formalidade, né? Mas você tem a fala, né? A voz. Gente, com a voz você dá tanta entonação, né? Com a voz você sente tanta coisa. E aí isso sai do livro, né? Você tá ali vivendo. Então, por isso que é muito louco o slam. E aí, quando a pessoa não gosta da nota do jurado, grita, credo! E aí o jurado faz assim, eu vou te pegar depois lá fora. Mentira, nunca pega, né? Mas rola isso. E o pô que a gente tem, sabe? A pessoa diz aquela coisa tão de pô, e a pessoa grita, a pessoa vibra. Então, você acha que é uma forma de resgatar esse tipo de tradição que é tão africana, por exemplo? Sim, a oralidade, né? A gente está ali contando histórias, narrando dores, narrando coisas difíceis, né? Isso tem que ter muita... Você fazer isso fora de um livro, né? E também tem isso, né? Às vezes você chega no slam, você tá super mal, você passou um dia do cão, você quer ir para sua casa, ficar, sei lá, se trancar, ficar naquele Netflix, e não, você tá ali pelas pessoas, sabe? Porque você sabe que aquilo que você vai falar vai curar o outro e também cura você mesmo. Então, você tá disposto ali a falar, né? E isso é muito bom e solta. Você, no começo da conversa, você usou uma expressão que você ouviu da Roberta Estrela Dalva, dizendo que os slams era como se fosse uma ágora, né? Sim. Portanto, não tem intermediário. Certo? É uma espécie de uma fala direta ou uma prática de democracia direta, porque ali o público e pessoas que avaliam são um só para poder dizer sobre aquilo que você acabou de se expressar. Né? Então, é uma forma direta de se fazer poesia. Né? E como na Ágora, também...
antes das competições tal como a gente conhece, né, entre vencedores e perdedores, também havia os sofistas, né, que disputavam discursos. Né? Eles disputavam os discursos para influenciar, e às vezes não eram discursos que tinham compromisso com a verdade. Eram simplesmente uma forma de discursar com uma estética, com o uso sofisticado das palavras que convencessem aquele público que estava na ágora para ouvi-los. Né? Então, a outra expressão que você usou é que sempre nos islãs há uma fala de que ali quem ganha é todo mundo. Né? Por quê? Ganha quem se sentiu estimulado ou estimulada para apresentar, como foi o seu caso, né? Você participou, ouviu exposições de poesia, né? No caso você mencionou que viu no YouTube a gravação do Islã Resistência e se sentiu estimulada a participar, né? Ao lado de pessoas que já participavam há alguns Kimani, quando anos, você né? escuta lá no YouTube, aí você foi atrás ou você já tinha feito o curso que você... Não. Aí eu olhei aquilo no vídeo e eu já fiquei toda... Já despertou aquilo, né? E aí que foi muito louco, porque acabou conversando. Aí em janeiro eu fiz aniversário, fevereiro, março. Em março eu comecei a não sei, esse processo de me entender enquanto mulher negra, né? Pelo colorismo, eu tenho uma tonalidade não, né? Um tom, né? Claro. E aí... Então, colorismo, você quer falar o que é? O colorismo, claro, o colorismo é aquilo que diferencia, né? Nós somos da mesma raça, somos negras, mas por meio do colorismo eu tenho algum privilégio do que pessoas, por exemplo, que já são mais retintas, né? Então, acho que essa é uma das coisas que mais não nos igualam de alguma maneira. Somos negras, mas eu sei que o sofrimento que eu vivo enquanto a morena do local não é a mesma coisa que aquela que é pretinha mesmo. E aí eu me identificar como preta, como negra, não, você não é tanto. Então, durante muito tempo eu vivi com isso e me era confortável esse lugar também, porque eu não era tão escura, eu não sofria tão preconceito, tanto quanto as outras, né? E aí, esse processo, eu comecei a pensar muito sobre isso, porque a minha mãe, a minha família sempre trouxe muito orgulho por ser negra, sermos negros, né? Mas eu não tinha isso. E aí eu comecei nesse processo de começar a ver cursos, oficinas que falassem sobre ser negra. Uma tentativa, assim, no escuro, de se encontrar, sabe? Perdida mesmo. E aí nessa eu vi a oficina de escrita para mulheres negras, da Riane Leão. E aí quando eu vi essa... Sem nem saber se era mulher negra direito, você foi. Ah, porque, né, minha família era, eu não, entendeu? Minha família era, eu não tanto. E aí eu fui, e quando eu cheguei lá, e eu me vi naquele mundo, e foi daí que começou a ter esse momento, né, da escrita. Então a gente viveu um processo muito grande de submersão, né, de sentimento, de tudo que a gente viveu, de ancestralidade, da oralidade, né, de lembrar aquela historinha que a mamãe contou do boi da cara preta, que a coisa tá tão preta, esses discursos que a gente vai falando, vai reproduzindo, que não tem noção do quanto é pesado, do quanto é racista, do quanto é preconceituoso. E aí, depois disso, que aí o resultado disso era a escrita, né? Fale, então, sobre isso. E aí que veio a poesia. Então, o que mudou para você depois que você descobriu que você é uma mulher negra? Porque foi mais ou menos no mesmo momento que você descobre tanto a possibilidade de se comunicar através dos slams, como que você é uma mulher negra. O que é que muda para você? Assim, como que você se sente? Muita coisa. Muda, eu acho que a minha percepção de mundo, muda como como as outras pessoas me enxergam, como eu sempre fui vista e eu não tinha dimensão disso, porque a partir do momento que você se enxerga negra ou que você tem esse processo de autoconhecimento, tem o conhecer, e o conhecer te tira da ignorância. E aí eu não vivo... eu passo no meio da rua ou eu estou no mercado e alguém está me seguindo e aí talvez seja por eu ser negra, não sei, talvez. E eu começo a pensar nisso, porque aí... São coisas que você... Que era habitual, que era rotineiro, mas ok, sabe? O lance de você estar numa sala de aula e você ser preterida de algum jeito, talvez seja pela sua cor, talvez não, mas talvez seja. Você começa a cogitar começar a pensar nisso, são questionamentos, né? Então, quando você tem esse autoconhecimento, você sai desse processo de ignorância, né? Você
você tem um conhecimento nas suas mãos, conhece a ti mesmo, né? E aí isso me faz assumir uma posição, e eu acho que uma responsabilidade, eu acho que essa é a palavra, né? Uma responsabilidade por todas aquelas que vieram antes de mim, por aquelas que ainda estão por vir, né? A gente sabe o quanto ser negra é um peso, né? Uma das poesias que eu falo é que minha mãe sempre dizia: seja 2 vezes melhor, minha filha. Porque eu cresci ouvindo isso da minha mãe, e não como um estímulo negativo, mas como uma coisa positiva. Filha, seja melhor, a gente precisa ser melhor, a gente tem o tempo todo que provar, isso é cansativo pra caralho. E a gente está fazendo isso o tempo todo, sabe? E aí, quando eu me vejo negra, você já está nessa luta. Redimensiona tudo, Sim, né? você já está nisso, né? O programa Entrevistas volta já. Escrever bonito é uma merda. Não queira esse elogio de ninguém. Lua tipo essa, você escreve também, você nos toca. Ave, nossa, fuja dessa mentira, dessa falácia. Não procure palavras gloriosas, maquiagens pesadas, botox nas frases. Bom é verbo velho, enrugado, o peso exato de cada parágrafo. Não presta para poesia o que é cerimonioso. Marcelino Freire.